Você sente que está correndo em uma esteira que está constantemente aumentando a velocidade? A verdade é que o trabalho mediano morreu. E se você é pago para executar tarefas ou preencher planilhas, a sua função tem prazo de validade. De acordo com a McKinsey, a IA generativa pode reduzir em até 70% o tempo gasto por funcionários. E isso não é uma ameaça para o futuro, é o que está acontecendo agora com cargos de alto níveis, com altos salários. E se você continuar sendo um executor de scripts, você simplesmente está competindo com uma máquina que custa bem menos e que não dorme. Meu nome é Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação e neste vídeo eu vou te ensinar algo que a IA não tem. Eu desenvolvi um protocolo com 3 pilares que te tornam insubstituível. Vamos lá? O que vocês estão vendo aí na tela é o mapa mental de como se destacar profissionalmente na era de IA. Primeiro, nós vamos começar falando aqui da transformação do trabalho. É inevitável e não tem como negar que o trabalho se transformou, que a gente não tem mais as mesmas funções acontecendo, as mesmas coisas das mesmas formas. E aqui eu vou mostrar um pouco sobre essa transformação, mas daqui a pouco a gente já vai direto para o ponto que importa, que é como você se torna insubstituível dentro desse contexto. Nós temos uma automação das atividades. Então a gente foi vendo que existe um potencial de redução de 60% a 70% do tempo, e isso a gente já está vendo na prática. Inúmeras atividades já foram automatizadas, muitas coisas hoje já tem inteligência artificial aí rodando e executando algumas tarefas que são tarefas totalmente repetitivas e automáticas. Nós temos aí uma aceleração de 10 anos nas previsões, então algumas pesquisas estão mostrando que a gente vai ter uma aceleração no mercado de trabalho também muito grande e o fim do executor de scripts, aquela pessoa que é uma pessoa mediana. O mediano, antes, ele se destacava, né? Ele estava ali, então, assim, ele era bom porque tinha muita gente abaixo. Hoje em dia, você ser mediano, você não consegue nem um trabalho ali mediano, vamos dizer assim, para você. Você precisa, de fato, se destacar e você precisa desenvolver habilidades para que você consiga ter aquilo que você deseja profissionalmente, para que você seja um profissional de sucesso. Dentro disso, nós temos também um novo perfil de habilidades. Dentro do novo perfil de habilidades, muitas pesquisas estão mostrando que existe um foco em pessoas com alta escolaridade, e alta escolaridade hoje, né, é o que a gente fala, antigamente ter o ensino médio precisa ter a formação do ensino médio, hoje precisa ter a formação aí de uma faculdade. Só que nós temos um ponto muito importante aqui, porque nesse novo perfil de habilidades, e isso aqui eu não estou falando da minha cabeça, vou deixar aqui para vocês na descrição um link da reportagem que eu estou trazendo, que é do fórum, umas habilidades cognitivas superiores. Então, o raciocínio, a pessoa conseguir pensar, conseguir criar, que é o que a gente vai ver mais para frente, é algo que se destaca. Não basta você ter um diploma. Um diploma, em algum momento, talvez já garantiu aí alguma coisa para alguém. Hoje ele simplesmente não é mais garantia, até porque a gente vê muitos profissionais que têm diploma, mas não necessariamente são bons profissionais e não se destacam no mercado, não consegue de fato ter um destaque que ele precisa. E o uso da IA como uma assistente estratégica. Isso aqui eu já ensinei também aqui, né, em outros vídeos, e é algo muito importante, porque esse é o novo perfil de habilidades exigida. A gente não tem como mais negar a existência da inteligência artificial. Tem gente que ainda fica, eu não uso, olha como eu sou boa, olha como eu sou um profissional excelente, eu faço tudo da minha mente, tudo à mão, tô usando caderno para escrever, papel, caneta, tá. Você está ficando para trás, sinto muito. Se você quer se gabar, se vangloriar por você não usar inteligência artificial, o que você está fazendo não é ser melhor do que ninguém. O que você está fazendo é ficar para trás, porque a inteligência artificial é uma realidade que a gente não tem como mais negar. Só que usar ela simplesmente para dizer que usa, ou usar ela para te substituir, não é a coisa mais inteligente.
o ideal é que você consiga usar ela como sua assistente, como um copiloto aí dentro das suas tarefas e de forma consciente. E aí, quando a gente vai falando, né, sobre esse novo mercado de trabalho e essa transformação, eu criei aqui um protocolo do fator humano. Esse protocolo que eu criei foi baseado em algumas pesquisas que eu fiz. Eu estudo aí pelo menos há 6 anos direcionadamente sobre tecnologia e comportamento humano. Então, eu estudo tanto as questões cognitivas e emocionais, como o uso da tecnologia de forma geral no cotidiano. E dentro disso, eu separei aqui 3 pilares que eu acredito que são pilares, acredito e trago, né, com base em artigos científicos e dados, que são pilares importantes para você desenvolver para se destacar em tempo de IA. E vamos começar. No pilar 1, que eu chamo de arquitetura cognitiva, o que nós temos aqui? Aqui é o lugar onde você é o arquiteto. Um arquiteto, ele consegue ter uma visão sistêmica. Então, você, dentro desse pilar, você não enxerga algo de forma isolada. Você enxerga toda aquela arquitetura daquele sistema. E aí, o que esse arquiteto vai fazer? Vamos lá. A gente tem aqui a diferença de otimização da peça e otimização do todo. A inteligência artificial, ela é ótima para otimizar algo específico, mas ela falha para entender o todo. Ela falha como muitas vezes a gente quer falar sobre aquela determinada coisa e o impacto naquilo no sistema inteiro. E isso é algo que você precisa saber e você precisa desenvolver. Então, você vai saber se determinada coisa ali, como que aquilo se encaixa em todo o resto e que diferença isso faz ou não. Seguindo disso, a gente tem o pensamento crítico. E dentro do pensamento crítico, acredite se quiser. A revista, por exemplo, que eu trouxe, que eu mencionei lá no começo para vocês, McKinsey, fala que hoje existe uma habilidade de elite, que o pensamento crítico, o pensamento analítico é uma habilidade de elite, porque a gente simplesmente tem uma escassez dessa habilidade, principalmente hoje, em tempos de inteligência artificial. Então, a gente precisa entender e saber que pensamento crítico não se desenvolve fazendo pesquisa em inteligência artificial. Pensamento crítico não se desenvolve você sendo um estudante passivo, você sendo um profissional passivo. Eu costumo dizer, e eu também vou mencionar isso mais à frente, que todo profissional que se preze é um profissional que entende que ele precisa estudar e aprender para sempre. Se você acha que você acabou seus estudos quando você acabou a universidade, eu sinto muito te dizer, você não é um bom profissional. Porque o bom profissional, ele se mantém em constante aprendizado, ele se mantém em constante movimento. E o pensamento crítico, ele vem do conhecimento, ele vem do aprendizado, ele vem dessa busca constante por informação, por conhecimento, por testar, por praticar, por fazer acontecer. E o terceiro ponto são as consequências de segunda e terceira ordem. Sua função aqui é entender os efeitos dominó. Então, qual decisão que tomada hoje pode impactar o futuro? Tem muita gente, né? Já falei também um pouco sobre isso, que assim, tem muita gente que delega decisões para a inteligência artificial. Vai lá e escreve, eu preciso fazer tal coisa, que tipo de decisão você acha que eu deveria tomar? E delega o poder de escolha. Só que, obviamente, né, a inteligência artificial, ela vai olhar a peça, como a gente falou ali, ela não tem noção do todo, ela não tem um pensamento crítico sobre determinada coisa, muito pelo contrário, ela vai seguir o viés daquilo de informação que você já deu para ela, então ela quer te agradar, ela quer dar uma decisão, vamos dizer assim, uma resposta para você que esteja de acordo com o que ela sabe que você gosta, que você busca, e ela simplesmente não vai entender quais são os tipos de consequências futuras daquilo que você está perguntando para ela. E aí é muito louco, porque a gente coloca nas mãos
da inteligência artificial uma decisão e às vezes a gente toma essa decisão simplesmente sem pensar nas consequências. Aqui eu dei até um exemplo pessoal, mas a gente está falando aqui de profissionais. Então, imagina se você toma uma decisão ali profissional dentro da empresa que você trabalha ou da sua própria empresa, sem analisar as consequências de segunda e terceira ordem. Né? Depois você vai cobrar quem? Você vai falar para a inteligência artificial, vem cá, você me falou isso aqui, mandou tomar essa decisão e deu tudo errado. Agora eu tô com essas consequências, me ajuda aí. A culpa é de quem? O problema é de quem? A responsabilidade é de quem? Sua. Foi você que delegou algo que você deveria fazer. Então, esses são os 3 pontos dentro desse primeiro pilar, que é o pilar de arquitetura cognitiva. Aqui, o que você é? Você é o arquiteto. No próximo pilar, nós temos a inteligência relacional. Dentro da inteligência relacional, você é o diplomata. Você é aquela pessoa que faz leitura de contexto. Dentro da leitura de contexto, nós temos aqui 3 pontos. Nós temos a inteligência emocional. O Fórum Econômico Mundial colocou, inclusive, a inteligência emocional junto com as competências sociais como essenciais. Obviamente, a gente sabe que a inteligência artificial não sente, né? Ou ao menos a gente deveria entender e saber isso. Por mais que às vezes a gente vai se relacionando, vamos dizer ali, e fique achando que ela realmente, né? E ela é espertinha, né? Porque ela chama a gente, legal, chama pelo nome, às vezes vai chamar de amigo, dependendo da forma que você tratar, de como você chamar ela, ela vai gravar aquela informação. Se você disser que gosta de ser chamado por X nome, ela vai gravar aquilo ali, mas, obviamente, ela não tem sentimento. E o sentimento é a base para a gente entender as necessidades reais por trás do que é dito. Então, se alguém te fala uma coisa, é a partir do sentimento, da emoção, que você vai conseguir entender a necessidade por trás daquilo. Aqui, por exemplo, entra aí casos profissionais. Se a empresa, se você delega ali para a inteligência artificial uma decisão para você tomar sobre determinado funcionário, a inteligência artificial, obviamente, ela não faz essa leitura de contexto e ela não sabe nada sobre nenhum tipo de coisas do que são sentimentos relacionados àquela relação sua com o seu funcionário. E aí entra o segundo tópico, que é o tópico da comunicação. Então, embora a inteligência artificial use a linguagem natural para interagir, que é muito legal, que é algo que fez tanto sucesso, né, no começo aí do ChatGPT, por exemplo, em que foi o maior boom, né, as pessoas ficavam ali muito impressionadas da forma como ele se comunicava, falava. Ela não consegue ler a sala, tá? Não consegue ler esse contexto. Então, assim, uma interação humana que tem uma comunicação estratégica envolve essa leitura também de contexto. Aqui eu botei um exemplo, né? Você pode interpretar a hesitação na voz de um cliente ou na dinâmica de um poder em uma negociação, adaptando a mensagem para gerar confiança. Exatamente. Se você está em uma negociação e você precisa gerar confiança no seu cliente, e você sente na voz do cliente, no comportamento, na forma como ele está sentado, na forma em que ele está posicionando as suas mãos, que ele está inseguro, você obviamente consegue fazer uma leitura e pensar, eu preciso passar confiança. Como que eu vou passar confiança? Na sua própria voz, no seu próprio comportamento, a forma como você também está sentado, mas também naquilo que você diz. Você vai conseguir adequar, você vai conseguir fazer uma leitura de contexto, pegar problemas reais, pegar exemplos do que está acontecendo no momento e fazer com que aquilo se torne humano. Você está fazendo um processo de inteligência emocional e comunicação, que a inteligência artificial, obviamente, não pode fazer. Tem muitas pessoas que delegam essas coisas, né? Então vão pedir ali para a inteligência artificial fazer. E qual é o problema? A pessoa não consegue pensar fora dessa caixinha, não consegue pensar fora daquele script que a inteligência artificial deu para ele. Como eu falei, se você é um executor de script, o que vai acontecer? Sua função tem prazo de validade, você vai ser substituído. E aí que entra, porque
eu tenho muito esse debate que a discussão de inteligência artificial vai substituir seres humanos. Eu não acho que ela vai substituir seres humanos. Mas algumas pessoas, dentro de alguns contextos, sim. Mas ela não está substituindo o humano. Ela está substituindo aquela função que aquela pessoa não buscou desenvolvimento, conhecimento, não buscou melhorar naquilo que faz. Então, se você faz uma função mecânica que uma máquina pode fazer, a máquina vai substituir essa função. Então, você é uma pessoa que não vai estar mais ali fazendo aquele tipo de serviço. Mas você pode fazer outros que dependem exclusivamente de seres humanos. Mas para você fazer isso, você precisa desenvolver determinadas habilidades. E aí, terceiro ponto, dentro aqui da leitura de contexto, nós temos a liderança. Então, a IA pode te auxiliar, obviamente, dentro, né, de uma gestão de talentos. Então, fazer coisas que te ajudar em ideias de liderança, te ajudar em posicionamento. Você pode pedir ali que ela seja um assistente para decisões que você tomou e aí você ir registrando ali para depois você conseguir extrair aquilo de forma mais prática. Mas a verdade é que um líder, ele inspira as pessoas. Um líder, ele toma decisões baseadas em contextos. Ele não pega um fato isolado, como uma máquina vai fazer. Ela não vai mapear todo o contexto. O líder não. O líder entende um contexto. Como eu falei lá, as decisões, né, e você entender as consequências de segunda e terceira ordem. Essas consequências passam por isso também. A liderança precisa entender. Precisa entender quais são as consequências. Se você está aqui sendo líder, está junto com pessoas, você precisa de inteligência emocional e você precisa de boa comunicação. E isso você precisa buscar conhecimento para desenvolver. E é muito curioso porque se você reparar, a minha própria fala, eu vou falar o tempo inteiro, você precisa, e de fato é. E esse é o ponto, porque enquanto a gente está de braços cruzados, só reclamando da inteligência artificial, do mercado, porque não tem espaço mesmo para todo mundo, porque tá... Enquanto a gente está nessa posição passiva, a gente não está fazendo o que precisa ser feito. E se você não fizer o que precisa ser feito, você vai ser substituído. Esse é um fato. A gente não tem como lutar contra os fatos. É algo que já está dado. A gente não tem como pegar e voltar atrás e tirar tudo e pronto e acabou. Então, ao ponto que a inteligência artificial nos ajuda, até mesmo aqui no Fórum Mundial, né, Econômico Mundial, eles trazem dados falando sobre como isso ajudou, por exemplo, a área da medicina, o desenvolvimento de remédios, de pesquisa, quantas coisas avançaram com a chegada aí da inteligência artificial e principalmente com essa popularização, né, mais pessoas podendo utilizar. Mas se a gente entrar na posição de só sentar e reclamar, não vão tirar a inteligência artificial do mundo porque você não gosta dela ou porque você simplesmente está com medo dela substituir você. Você precisa fazer o que só você pode fazer. Terceiro pilar, sistemas operacionais. Aqui dentro do sistema operacional, você é o inventor. Dentro do inventor, o que você tem? Uma criatividade. Aqui é o momento em que você precisa exercer uma das maiores e mais brilhantes habilidades dos seres humanos, que é ser um ser criativo, criar novas coisas. A IA, ela recombina o que já existe. E você é a pessoa que consegue ser o inventor. Você consegue conectar diferentes domínios e criar novas soluções. Se você parar para pensar na própria inteligência artificial, ela é uma criação do ser humano. Assim como a gente tem outras criações que nós fizemos que são categorias para soluções. Acho que assim, boa parte daquilo que a gente cria a gente vê um problema e a gente busca uma solução. A gente vê uma oportunidade, a gente busca uma coisa para ocupar aquela oportunidade. E assim vai. Tudo vai meio que baseado dentro do que a gente tem de realidade e leitura de contexto. Não adianta eu inventar uma coisa para um contexto que não tem nada a ver.
A inteligência artificial pode fazer isso, ela pode te sugerir. Se você pedir lá, eu quero fazer uma atividade com a minha equipe aqui, desenvolver X coisa, ela simplesmente pode dar várias atividades para você que não vai ter nada a ver com o contexto em que você está inserido. Você vai fazer e você precisa criar, porque criar vem de leitura também de contexto. E aí chega na parte que é minha parte queridinha. Esse aqui eu domino, eu falo, eu faço, e isso aqui eu tenho certeza absoluta que se você entender, dominar, buscar conhecimento, não tem como você ficar para trás. Dominar a forma como você aprende. Aqui também do Fórum Econômico, ele vai dizer que existe um cenário onde metade das atividades de trabalhos atuais podem ser automatizadas até 2045. Você tem noção disso? Tem noção que metade dos trabalhos, das atividades que existem podem ser substituídas simplesmente porque elas podem ser automatizadas? Você lembra aí dos caixas de mercado? Você já viu que o McDonald's agora também tem o caixa rápido? Por que ele tem um caixa rápido? Ele diminuiu o número de funcionário, ele diminuiu o número de erro em troco, em todo o resto. A gente hoje tem Pix, tem débito. Ele diminui ali filas, ele aumenta a capacidade de atendimento. Então, às vezes, se uma pessoa chegou no lugar e desistiu porque a fila estava grande, ela vai olhar, tem um caixa ali sozinha, ela pode ir lá pegar e fazer. Ou seja, a gente já tem uma profissão que ali ainda existem caixas, mas metade, pelo menos, já foi substituída. Eu conheço outras coisas, supermercados, por exemplo, que tem caixas que você pode fazer, caixa de autoatendimento. Você vai lá, se autoatende, faz suas compras, paga suas coisas e vai embora. Então, quando você aprende, você tem a capacidade de se requalificar rapidamente, assim, essa é a sua única garantia de se manter neste meio, nesse mercado. Principalmente se você é aí uma pessoa com a idade aí, sei lá, de 18 a 40, 45 anos. Esse é o meio. Se você quer se destacar, essa é a forma. Se você não fizer isso, o que vai acontecer é, você vai o tempo inteiro aceitar o que é dado para você. Porque, olha, automatizou esse trabalho aqui que eu faço. Sobrou esse. Vou para esse, né? Porque a habilidade que eu tenho só me faz conseguir se encaixar nesse. Ah, mas o salário é X, Mas infelizmente é o que eu consigo fazer, o que eu posso fazer. Ah, mas aí... mas infelizmente é o único lugar que eu consigo ir. Então, se você não quer ficar aceitando só aquilo que lhe é dado, se você quer ter poder de escolha, você precisa saber dominar a sua habilidade de aprender. Precisa se colocar neste lugar de eterno aprendiz. Por fim, aqui, nesse nosso último pilar, nós temos também o raciocínio ético, que é um diferencial crítico, porque a inteligência artificial, obviamente, ela não tem um julgamento moral e pode gerar conteúdo com vieses, alucinações que a gente sempre fala, né? Eu estava vendo que saiu hoje uma reportagem, enfim, de uma pessoa que estava julgando um processo e usou a inteligência artificial para gerar o parágrafo do processo. E a inteligência artificial deixou lá um prompt falando algo do tipo: você agora analisa o contexto e insere, amplia o parágrafo, algo assim. E ainda tinha 2 parágrafos, deu 2 sugestões de parágrafo. Simplesmente esta pessoa copiou o que a IA falou e colou. Se você der um Google aí, você vai achar o que eu tô falando. Copiou e colou. O que aconteceu? O processo foi julgado, a decisão foi horrível, pessoas inocentes sofreram consequências péssimas, enquanto pessoas que deveriam estar pagando pelo que fizeram, não pagaram pelo que fizeram. E aí, no fim, olha lá, um uso de inteligência artificial totalmente sem raciocínio ético, pensamento crítico, sem nenhum tipo de ser humano, sabe? Foi literalmente delegou uma causa na justiça, delegou algo que, assim, né, você espera minimamente que a pessoa vai ler e vai tentar fazer ali. A gente sabe que
é seres humanos, a gente sempre vai ter um viés, todo mundo tem algum tipo de viés, mas pelo menos tem um ser humano lendo e não delegando para inteligência artificial e chegou, enfim, a isso que chegou. Então, assim, essa capacidade de julgamento, essa capacidade de olhar algo e entender se aquilo é moralmente, né, aceito ou não, é sua. Você precisa desenvolver. Gente, não deleguem isso. Assim, isso é tão. Eu fico assim, eu falo, mas até eu fico incrédula de que tem que avisar isso, sabe? De que tem que falar isso para as pessoas. Eu falo, não é possível que a pessoa vai fazer isso, vai colocar isso. Mas sim, as pessoas fazem. E agora vamos para execução estratégica. O que você tem que fazer? Sim, você precisa fazer. Você vai delegar uma execução à IA, então. Agora, a sua nova missão aqui, se você quer pensar em termos de carreira, é aceitar que a máquina supera o ser humano em algumas tarefas que são repetitivas e mecânicas. A velocidade de processamento dela é muito maior do que a nossa. Aceitar, gente, esse é tipo assim, mínimo, tá? Básico. Como eu falei, se você quer negar, você nega. Mas aí, eu sinto muito, você já tá pra trás, então você nem precisa terminar de assistir o vídeo, porque se você negar que a IA faz isso de forma, algumas, né, atividades de forma mais rápidas e até eficiente, eu sinto muito, você já está atrasada. O segundo ponto é reservar energia para o que é estratégico, o que você precisa fazer de forma estratégica, e sessões de aprendizagem, terceiro ponto, intencionais. Aqui, dentro de delegar, é o que eu falei, você não precisa competir com a inteligência artificial. Isso não é sobre uma competição, não é sobre, então eu vou fazer... Sabe, não entra nessa. Se alguém tá te falando isso, se alguém tá te vendendo essa ideia, corre, porque não tem nada a ver, sabe? Também não entra numa postura de medo, porque aí você tem medo, você se paralisa e no fim das contas, o que você estava buscando, evoluir, crescer, você deixa o medo pegar e te voltar pro lugar que você estava antes ou até te colocar mais para trás, que tem gente que paralisa que não consegue fazer nem mais o que estava fazendo. Então, assim, também não caia nessa. Aqui dentro de reservar energia para as coisas que são estratégicas, a gente tem, novamente, o quê? Visão sistêmica, criatividade, leitura de contexto. Esse aqui, basicamente, é o resumo do nosso protocolo, que eu ensinei aqui no vídeo. Você tem que ser um arquiteto, você precisa ser um inventor e você precisa ser um diplomata. Essas são as coisas e as habilidades que essas três características têm e que você precisa desenvolver para você não ser substituído por uma inteligência artificial dentro das funções que você executa aí no seu trabalho, no seu dia a dia. E caminhando aqui para o final do nosso vídeo, o que nós estamos lutando? Qual é a batalha que nós precisamos vencer? E aqui eu quero deixar assim uma mensagem, e eu li, né, muito hoje, todos esses dias, antes de fazer o vídeo, preparando o conteúdo do vídeo, e lembrei muito disso, sabe? Que eu não gosto dessa mensagem que passa medo o tempo inteiro. Mas eu adoro essa mensagem que incentiva a crescer, que incentiva a aprender, fazer, acontecer, ser o protagonista da própria vida, sabe? Como eu falei, se você quer deixar as pessoas decidirem, escolherem por você, tudo bem. Isso também passa por uma escolha. Você escolheu ser a pessoa que tá ali e deixa outras pessoas decidirem a sua vida. Mas se você é uma pessoa que quer decidir a sua vida, que você tem sonhos ambiciosos, que você tem planos, que você tem desejos, você precisa ser uma pessoa ativa. Você precisa ser uma pessoa executora, que faz, que busca, que não está satisfeito em ser mediano, que não está satisfeito e nem contente em aceitar aquilo que é dado para você sem nenhuma explicação. Toma aqui, isso aqui é o que restou para você. Pela habilidade que você tem, é isso que tem. Você quer? Não quer? Tem gente querendo. Imagina você ouvir uma coisa dessa. Então, como a gente falou, a inteligência artificial, ela é uma ótima executora de tarefas mecânicas e repetitivas. E, sinceramente, eu acho que, assim, de fato, ela é aqui a maior, assim, a melhor executora nesses níveis de tarefas que a humanidade já criou.
né? É uma bênção. Se você usa hoje a inteligência artificial de forma estratégica, você sabe quais são os benefícios e o quanto ela é boa. E aqui, para a gente, né, caminhando, conforme resume a pesquisa de Harvard sobre análise de negócios, a batalha não é humanos versus máquinas, mas sim humanos que usam a IA de forma estratégica contra humanos que não usam. Ao delegar a execução e focar na estratégia e no aprendizado intencional, você deixa de ser substituível e se torna o comandante da tecnologia. Quem entrega o que for pedido de forma previsível pode ser bom, mas será substituível. Você precisa ser um inventor. Você precisa ser um arquiteto. Você precisa ser um diplomata. E mais do que tudo, você precisa dominar a forma como você aprende. E se você quer desenvolver essas habilidades, se você quer continuar aprendendo para se tornar cada vez melhor e insubstituível, aqui é o seu lugar. Até a próxima!